crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje é de ciência. Data 22/12/2020. Hoje nós vamos falar de um assunto que nós já falamos em algumas aulas anteriores, mas como esses dias a gente tirou para revisar alguns assuntos que nós já estudamos, então a tia hoje vai falar novamente sobre as plantas. Dentro do assunto das plantas, eu retirei um tópico, como as plantas se multiplicam. Esse é o nosso assunto de hoje, como as plantas se multiplicam. Vocês lembram que nós já trabalhamos as plantas, as partes da planta, lembram? Pois é, hoje nós vamos trabalhar mais um assunto das plantas, certo? Para dar origem a outra planta, existem 3 formas de multiplicação: por semente, por estacas ou por mudas. Vocês sabiam, vocês conhecem plantas. Plantas, quando eu digo plantas, não é só essas plantinhas de jardim, não. São plantas em geral, não é isso? São as árvores que nós chamamos de plantas, não é isso? Então, vocês muitas vezes às vezes você vê um pé de caju, você vê um pé de siriguela, você vê uma árvore, uma manga, um pé de mangueira, não é isso? Mas vocês não sabem como essa planta nasceu ali naquele quintal, naquele espaço ali. Ou vocês sabem? Se não sabe, nós vamos ficar sabendo que existe 3 meios, 3 maneiras de crescer, de nascer as plantas. Primeiro, elas podem nascer por semente. Você pode colocar ali uma sementinha, por exemplo, eu vou pegar uma semente da manga, o caroço da manga, vou colocar ali no buraquinho, adubar, e todo dia eu vou regar ela e ela vai crescer um pezinho de manga, não é isso? Ou, por exemplo, eu posso pegar estaca, quer dizer, quando eu digo por semente, estaca e mudas, a estaca é o caule. Tem muitas plantas que a gente pega, a cana, por exemplo. A cana a gente pega um pedaço da cana e coloca lá no chão e ela vai crescer. Aí chama uma estaca, né? Que é aqueles pedacinhos de madeira, não é isso? Por mudas. Mudas é aquelas plantas que a gente tem que tirar ela da raiz. Quando ela está crescidinha, a gente tira ela com raiz e tudo e já planta em outro lugar. Então, existem 3 maneiras das plantas se multiplicarem. Por semente, por estacas ou por mudas. Vamos lá, semente. A semente não se movimenta sozinha. Elas são levadas pela água, pelo vento, pelos passarinhos. Quando a semente brota ou se desenvolve e dá origem a outras plantas, ela sofre uma transformação que chamamos de germinação. Para se desenvolver e dar origem a uma nova planta, a semente precisa estar perfeita, inteira. Para a semente germinar é preciso o quê? Espaço, terra apropriada, água, luz, calor, ela está sadia e inteira. Como eu acabei de dizer, quando a gente planta uma semente, você tem que plantar ela num lugarzinho bem legal, depois colocar o adubo, tá todo dia lá regando ela para ela crescer uma plantinha sadia, não é isso? Ao se desenvolver, ela dá origem a uma nova planta e a semente sofre uma série de transformações. A semente, como amendoim, milho, feijão, soja e ervilha, que serve de alimento. Tem muita semente que a gente come, usa de alimento. Por exemplo, o milho. O milho a gente tem um hábito, né, de comer milho. E ele também serve para plantar outros, para nascer. Aquelas sementinhas que a gente come, elas também são sementes para nascer outros pés de milho, não é isso? Do mesmo jeito é o feijão, aquela experiênciazinha do feijão, que a gente coloca uns grãozinhos dentro de um copinho com algodão e todo dia fica regando. Ali ela vai nascer os pés de feijão, não é isso? Então, tem algumas sementes que servem de alimento, como o amendoim, o milho, o feijão, a ervilha, não é isso? Então, entenderam como é já a definição de semente, né? Agora vamos saber um pouquinho sobre as estacas. Estacas são galhos, como eu já falei, galhos ou pedaços de planta que, separada dela, podem dar origem a um novo vegetal. Elas são muito utilizadas nas produções de muda de plantas.
principalmente as ornamentais e frutíferas. As estacas podem ser feitas com um pedaço de raiz, um pedaço de caule ou uma folha. Olha que coisa interessante, não é isso? Agora nós vamos para mudas, vamos ver como é esse processo de mudas. Existem vegetais que nascem de mudas. Para se obter a muda de uma planta, é necessário tirar um galho ou um ramo de uma planta já crescida. Em seguida, é preciso plantá-la novamente no solo, com água, luz e calor. A nova plantinha irá se desenvolver rapidamente. Tanto a semente como as estacas e as mudas precisam de água, a terra adequada, luz e calor do sol para se desenvolver. Ótimo! Concluímos aqui esse assunto, como as plantas se multiplicam. Então vocês aprenderam que as plantas se multiplicam através de três origens, não é isso? Por semente, por estaca e por mudas. E que todas elas, independente de uma da outra, todas vão precisar de quê? De água, ar e calor e a luz do sol. Gostaram desse assunto? Entenderam? Acharam interessante? Por que vocês não fazem a experiênciazinha aí na casa de vocês? Planta alguma sementinha. Nós já fizemos a experiência do feijão, não foi isso? Então, crianças, esse aqui é um dos assuntos que a gente já viu nas aulas anteriores, mas como esses dias nós vamos usar mais para revisar os assuntos que nós já trabalhamos, aí a tia hoje escolheu esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e aproveitem para ler. Continue praticando a leitura em casa, que estamos chegando no fim do ano. Já é o ano de 2021. Vocês irão para o terceiro ano e vocês precisam estar sabendo ler. Como é que vão fazer um terceiro ano se não souberem ler? Fica difícil, né? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e não esqueçam, continue praticando a leitura e continue também em casa.